Você sabia que às vezes apenas algumas plantas de tomate bem cuidadas podem produzir mais do que um canto inteiro do quintal plantado de qualquer jeito e deixado à própria sorte? E eu não estou falando de uma colheita simbólica. Estou falando de frutos firmes vermelhos pesados, daqueles que realmente abastecem a cozinha da casa, rendem molho salada refogado e ainda sobram para dividir com alguém. O problema é que muita gente planta tomate do jeito mais comum possível. Coloca a muda na terra, deixa crescer livremente e rega, quando lembra e espera que a planta resolva tudo sozinha. Então, o tomateiro até fica bonito, alto, muito verde, cheio de folhas, mas na hora da verdade entrega pouco. Muita aparência, pouca colheita. Foi conversando com cultivadores antigos que eu ouvi uma frase que resume quase tudo: o tomate não produz mais porque cresce mais. Ele produz mais quando você aprende a mandar a energia para o lugar certo. E é aqui que a maioria erra. As pessoas ainda pensam que uma planta grande, cheia e descontrolada é sinal de sucesso. Só que o tomateiro trabalha com uma quantidade limitada de energia. Essa energia vem da luz da água, dos nutrientes e da capacidade da raiz de absorver tudo isso. Se a planta cresce sem direção, essa força se espalha em folhas demais, brotos demais, ramos demais e estruturas que impressionam o olho, mas não aumentam a colheita. É como uma casa onde entra dinheiro, mas ninguém sabe administrar. O recurso existe, mas se dispersa. No fim, falta justamente no que mais importa. Com o tomateiro acontece o mesmo. Quando ele precisa sustentar excesso de galhos, folhas velhas, brotações laterais e cachos mal distribuídos, o alimento interno é dividido entre pontos demais. O resultado é previsível: frutos pequenos, amadurecimento lento, flores que caem e uma planta que se esgota antes da hora. Por isso, quem olha apenas para o tamanho da planta costuma se enganar. O tomateiro mais vistoso nem sempre é o mais produtivo. Muitas vezes acontece o contrário. A planta muito verde, muito folhuda e muito bonita está gastando energia em aparência. Enquanto isso, uma planta bem conduzida, arejada, equilibrada e com estrutura pensada consegue mandar mais força para onde realmente interessa: flor, pegamento e fruto. E aqui está o ponto que quase ninguém explica com clareza. O tomateiro precisa de arquitetura. Não basta plantar e regar. Você precisa decidir como essa planta vai viver. Quantos caules vai deixar? Quanto crescimento vai permitir? Quantos cachos ela consegue sustentar sem entrar em desequilíbrio? Quando vai retirar brotações? Quando vai limpar folhas velhas? Quando vai conter o excesso de vigor? Essa é a diferença entre um tomateiro que apenas cresce e um tomateiro que realmente produz. A própria nutrição da planta mostra isso. O nitrogênio ajuda a formar folhas e vigor, mas se houver excesso, você ganha uma planta exuberante e mesquinha na colheita. O fósforo ajuda no enraizamento e na floração. O potássio é essencial para enchimento, firmeza e sabor dos frutos. O cálcio fortalece os tecidos e ajuda a evitar problemas como a podridão apical. E a água precisa ser constante. O tomate sofre não só com a falta de água, mas com a oscilação. Um dia seco, no outro encharcado. Uma semana de descuido, depois rega em excesso. Esse descontrole quebra o ritmo da planta e favorece rachaduras, queda de flores e frutos deformados. Outro erro comum é deixar todos os brotos laterais crescerem. Muita gente pensa: mais galhos, mais tomates. Na prática, em vaso quintal pequeno, varanda laje ou corredor ensolarado, isso quase sempre vira desordem. A planta faz sombra nela mesma, segura a umidade, perde ventilação e aumenta o risco de fungos. Os frutos ficam escondidos, menores e mais fracos. Em vez de colher mais, você cria uma selva improdutiva. É por isso que a ideia central deste vídeo é tão importante. O tomate produz melhor quando você controla o fluxo de energia da planta. Isso significa limitar o que é inútil e favorecer o que é produtivo. Menos selva, mais colheita. Mas antes de falar de poda, brotação, flores e frutos, precisamos começar do ponto que decide quase tudo e que muita gente trata como detalhe: a base. Porque se a base estiver errada, nenhum truque salva a temporada. E para colher muito tomate em casa, a planta precisa nascer sobre 3 pilares:
substrato arejado, nutrição gradual e drenagem perfeita. É exatamente daí que vamos partir. E é justamente aqui que quase todo mundo começa errado, porque olha para o tomateiro apenas quando ele já está visível, quando a muda cresceu, abriu folhas e parece ter pegado bem. Mas a verdade é que a produtividade da planta começa muito antes de ela parecer forte por fora. Ela começa na base. E se a base falha, a parte de cima pode até enganar por um tempo, mas cedo ou tarde a colheita denuncia o problema. Muita gente planta tomate em qualquer terra escura e pensa que isso basta. Só que terra escura não é sinônimo de estrutura boa. Se o solo ou o substrato compacta com facilidade, segura água demais ou endurece depois de algumas regas, a raiz sofre. E quando a raiz sofre, a planta inteira entra num tipo de limitação silenciosa. Ela continua viva, continua verde, até pode crescer por um período, mas perde ritmo, perde constância e perde capacidade de absorver com equilíbrio. É como alguém que ainda consegue andar, mas já não consegue manter o mesmo fôlego. Por fora quase ninguém percebe. Por dentro o rendimento já caiu. Por isso, o substrato ideal para tomate não é o mais pesado, nem o mais encharcado, nem o mais forte, apenas na aparência. O melhor substrato é aquele que consegue reter umidade sem sufocar, oferecer nutrientes sem queimar a planta e manter espaço de ar para que a raiz respire. Esse ponto é decisivo especialmente em cultivo doméstico, onde o tomate costuma ser plantado em vasos, baldes, caixas, canteiros pequenos, corredores ensolarados, varandas ou lajes. Nesses espaços, qualquer erro de estrutura pesa mais rápido do que em um solo profundo de quintal. É por isso que tanta gente rega achando que está ajudando quando na verdade está empurrando a planta para o problema. O excesso de água não fortalece, muitas vezes enfraquece. O solo fica pesado, o ar desaparece, a raiz perde eficiência e a planta começa a responder com sinais confusos, folhas caídas, crescimento irregular, amarelecimento, floração, fraca, frutos que não avançam no ritmo esperado. A pessoa vê isso, acha que faltou água e rega ainda mais. E assim entra num ciclo de erro que parece cuidado, mas é sabotagem. O tomate não gosta de extremos. Ele responde melhor quando encontra constância. Isso significa um ambiente radicular, levemente úmido, bem drenado e estável. Em regiões muito quentes onde o sol castiga o vaso e seca rápido a camada de cima, esse equilíbrio se torna ainda mais importante. Em lugares úmidos, o perigo é o contrário: água presa demais e ventilação insuficiente. Em ambos os casos, o tomateiro sofre quando a base não foi preparada com inteligência. A composição nutricional do início também decide muita coisa. Outro erro clássico é exagerar no adubo forte logo no começo, principalmente em materiais ricos em nitrogênio. O efeito costuma parecer ótimo nos primeiros dias. A planta cresce rápido, abre folhas grandes, engrossa o caule e dá a sensação de vigor absoluto. Mas esse entusiasmo inicial pode virar armadilha. Quando o nitrogênio domina cedo demais, o tomateiro entra num modo de crescimento muito vegetativo. Ele investe em massa verde, mas atrasa o equilíbrio que sustenta flor e fruto com qualidade. A planta fica bonita e avarenta na colheita. Produtividade não nasce de excesso, nasce de proporção. Você não quer uma planta fraca, evidentemente, mas também não quer uma planta empanturrada de vigor inútil. O objetivo é construir uma base capaz de sustentar raízes fortes, crescimento estável e uma transição saudável para a fase produtiva. É isso que separa a planta que cresce com ordem da planta que cresce só no impulso. O recipiente também entra nessa conta. Muita gente tenta colher muito tomate em vaso pequeno demais, raso demais ou sem drenagem eficiente. A muda até começa bem, mas chega uma hora em que a raiz bate no limite. A água passa a oscilar demais, a nutrição vira uma gangorra e o tomateiro perde regularidade. Num dia sobra, no outro falta. E o tomate sente essas variações com rapidez. Quando o espaço da raiz é tratado como detalhe, a produção quase sempre paga o preço. Só que acertar a base não basta, porque uma base boa dá força. E força sem direção também vira desperdício.
É exatamente por isso que na próxima parte entramos no ponto em que a maioria perde a mão, brotações laterais, excesso de folhas, escolha dos caules e o momento certo de começar a mandar a energia da planta para os cachos, em vez de deixar o tomateiro virar uma selva bonita e pouco produtiva. E é exatamente nesse ponto que o tomateiro começa a mostrar se vai virar uma planta realmente produtiva, ou apenas uma planta bonita que ocupa espaço e entrega pouco. Porque depois que a base está certa, o que define o rendimento já não é só o que acontece na raiz, mas principalmente o que você permite que aconteça acima dela. É aqui que entra a condução. E é aqui também que a maioria perde a mão. Quando o tomateiro cresce com força, começam a surgir brotações laterais, entre o caule principal e os ramos das folhas. No começo elas parecem pequenas e inofensivas, e muita gente pensa que mais galhos vão significar mais tomates. Só que na prática, principalmente em vaso quintal pequeno varanda ou corredor ensolarado, isso quase sempre causa o contrário. A planta começa a dividir energia em pontos demais. Cada broto novo pede água, pede nutrientes, pede luz e pede sustentação. E quando a planta reparte força demais, falta potência para aquilo que realmente interessa: flor, pegamento e fruto. É por isso que tanta gente vê a planta crescer bonita, vê flores surgindo, vê até os primeiros cachos se formando, mas nunca consegue uma colheita realmente pesada. O problema não é só fazer a planta florescer. O problema é fazer a planta sustentar bem aquilo que floresceu. E isso depende diretamente da forma como ela é conduzida. Em cultivo doméstico, o mais eficiente quase sempre é limitar o tomateiro a 1 ou no máximo 2 caules principais, dependendo do vigor da variedade e do espaço disponível. Quando você faz isso, a planta para de desperdiçar energia em expansão desordenada e começa a trabalhar com mais foco. A luz entra melhor, o ar circula melhor, a umidade seca mais rápido e os cachos passam a receber mais recursos. Em vez de uma selva, você começa a construir uma planta com direção. Por isso, os brotos laterais precisam ser retirados cedo, enquanto ainda são pequenos. Se você espera demais, a planta já investiu energia neles. E aí o prejuízo já aconteceu. A condução eficiente não é corretiva. Ela é preventiva. Você observa cedo, age cedo e impede que o tomateiro vire uma massa verde difícil de controlar. Outro ponto decisivo é o manejo das folhas. Muita gente tem medo de tirar folhas como se qualquer remoção fosse enfraquecer a planta. Mas nem toda folha continua sendo útil do mesmo jeito durante o ciclo. Folhas muito baixas, velhas, sombreadas ou encostando no solo, muitas vezes ajudam menos do que parecem. Algumas prendem umidade, pioram a ventilação e facilitam doenças. Outras consomem energia sem entregar tanto retorno. Retirar essas folhas com critério não enfraquece a produção. Em muitos casos, protege a produção. Pense numa casa cheia de objetos desnecessários. Quanto mais excesso, mais difícil circular, limpar e manter tudo funcionando. Com o tomateiro é parecido. Quando você limpa o que perdeu função, a estrutura respira. E quando a estrutura respira, a energia circula melhor. Mas aqui existe um cuidado importante. O tomateiro não precisa de agressão, precisa de direção. Podar demais, tirar folhas demais ou fazer cortes pesados de uma vez só pode estressar a planta. O ideal é ajustar aos poucos, observando sempre o clima, o vigor da planta e a carga de frutos que ela já está sustentando. O ponto certo não é nem matagal, nem planta pelada. O ponto certo é equilíbrio. A amarração e o tutoramento também entram nessa lógica. Quando a planta cresce sem apoio, ela se dobra, se arrasta, cria sombra sobre si mesma e aumenta o risco de quebra e doença. Já quando é conduzida verticalmente com suporte firme, tudo melhora. Entra mais luz, a inspeção fica mais fácil, os cachos ficam mais organizados e os frutos se desenvolvem melhor. Só que toda essa arquitetura só funciona de verdade se a planta estiver equilibrada na fase de flor e pegamento. E é justamente aí que muitos se frustram. A planta cresce bem, floresce, forma cachos, mas parte das flores cai. Outras até vingam, mas os frutos não avançam com força.
Isso acontece porque o pegamento depende de água constante, nutrição equilibrada, boa circulação de ar e ausência de estresse brusco. Quando a planta sente desequilíbrio, ela corta investimento. A flor cai. O fruto enfraquece. O potencial produtivo diminui. Em outras palavras, o tomate só segura muitos frutos quando sente que consegue alimentar esses frutos até o fim. E é exatamente isso que vamos fechar na próxima parte: como sustentar enchimento, colher no momento certo e prolongar a produção, sem deixar a planta entrar em colapso antes da hora. E é justamente nessa fase final que muita gente compromete uma produção que tinha tudo para ser excelente porque pensa que depois que os cachos apareceram e os frutos começaram a crescer, o trabalho pesado terminou. Na verdade, é aí que a planta entra num dos momentos mais exigentes de todo o ciclo. Porque formar fruto não é a mesma coisa que encher fruto. E encher bem, amadurecer com qualidade e continuar produzindo ao mesmo tempo exige do tomateiro um equilíbrio que pouca gente consegue manter. Quando os primeiros frutos já estão visíveis, a planta passa a dividir suas forças entre 3 frentes, ao mesmo tempo continuar crescendo, continuar florescendo e alimentar aquilo que já vingou. Se o manejo falha nessa fase, a produtividade sente rápido. Às vezes o fruto até cresce, mas cresce pequeno. Às vezes amadurece depressa, mas sem peso e sem firmeza. E em muitos casos a planta concentra tudo nos primeiros cachos e depois entra num cansaço precoce, como se tivesse dado tudo de uma vez e perdido força para continuar produzindo em sequência. É por isso que o segredo não está apenas em fazer o tomateiro produzir. Está em fazer o tomateiro continuar produzindo. E para isso, a primeira regra é: simples estabilidade vale mais do que intensidade. Nessa etapa, exageros custam caro. Excesso de adubo pode empurrar a planta de volta para um crescimento vegetativo desordenado, roubando energia do enchimento dos frutos. Excesso de água favorece rachaduras, piora a qualidade e desorganiza a absorção. Falta de água, por outro lado, interrompe o transporte de nutrientes e faz a planta entrar em modo de defesa. O tomateiro responde melhor quando encontra constância. O potássio ganha um papel especialmente importante nesse momento porque participa do transporte de açúcares, do enchimento, da firmeza e da qualidade final dos frutos. O cálcio continua sendo essencial para a integridade dos tecidos, e a água precisa acompanhar esse processo com regularidade. Pense no tomateiro como uma fábrica em plena produção. Se falta matéria-prima, a linha desacelera. Se entra material demais, sem organização, a fábrica também trava. Boa produção depende de fluxo contínuo, não de impulsos descontrolados. Outro ponto decisivo nessa fase é observar a carga que a planta realmente consegue sustentar. Existe uma ilusão comum no cultivo do tomate, achar que mais frutos sempre significam melhor resultado. Nem sempre. Quando a planta segura frutos demais acima da sua capacidade real, o que acontece é previsível. Os tomates ficam menores, o amadurecimento perde uniformidade, a qualidade cai e o ciclo inteiro se desgasta mais rápido. Em muitos casos, menos frutos bem alimentados entregam um resultado melhor do que excesso de frutos fracos, competindo entre si. Isso vale ainda mais em cultivo doméstico, onde o espaço da raiz, o clima, a ventilação e a nutrição costumam ser mais limitados. Quem tenta forçar a planta além do que ela consegue sustentar, geralmente paga com queda de qualidade. Por isso, observar o vigor, a espessura do caule, o tamanho das folhas novas, a velocidade de enchimento e o comportamento dos cachos passa a ser fundamental. A planta sempre dá sinais. O problema é que a maioria só olha. Poucos realmente leem. A colheita também influencia o ritmo produtivo. Muita gente deixa o tomate vermelho demais no pé, esperando o ponto máximo. Só que manter fruto maduro por tempo excessivo na planta prolonga o consumo de energia naquele ponto e pode desacelerar o impulso para novos ciclos. Em muitas situações, colher no momento certo, quando o fruto já encheu bem e começou a mudar de cor, ajuda a planta a redistribuir esforço e continuar produzindo com mais equilíbrio. Além disso, reduz perdas por rachadura, insetos, podridão e excesso de exposição ao sol ou à umidade. Outro erro comum é abandonar a condução só porque a planta já entrou em colheita.
Brotos laterais continuam surgindo. Folhas velhas continuam acumulando umidade. Ramos continuam pedindo amarração. Cachos pesados continuam exigindo suporte. Se a disciplina do manejo desaparece nessa etapa, a planta rapidamente perde organização. E tomateiro sem organização perde rendimento. No fim, a diferença entre uma planta que entrega pouco e outra que mantém uma sequência forte de produção quase sempre está no mesmo princípio que acompanhou o vídeo inteiro direção. Não basta regar. Não basta adubar. Não basta ver a planta crescer. É preciso entender para onde a força dela está indo. Quando você monta uma base boa, protege a raiz, mantém a água estável, nutre sem exagero, controla brotações, limpa o excesso, sustenta os cachos e colhe, no momento certo a planta responde. E responde com frutos de verdade daqueles que pesam na mão e justificam todo o cuidado. Se você chegou até aqui, já entendeu por que tanta gente planta tomate e colhe pouco, enquanto outros tiram uma produção surpreendente no mesmo espaço. Agora eu quero saber qual foi o maior erro que mais atrapalhou seu tomateiro até hoje. Escreve aqui nos comentários. E se você gosta de aprender a observar a natureza com mais lógica prática e resultado real, acompanhe o canal. Segredos da Natureza. Deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos.